Com rumores de que nosso gato azul sarcástico favorito vai voltar em breve, decidimos que é hora de visitar a cidade de Elmore, para ver como todos os moradores se saem quando o assunto é moralidade. Este é o incrível mundo de Gumball, personagens do bem ao mal. Agora que a introdução acabou, vamos começar com a categoria que tem um título que combinaria bem com o desenho. Esses personagens são os bons. Desta vez, depois de muita, alguma deliberação, decidimos que Alan Kane merece a medalha de ouro da bondade. Antes que alguém aponte, sim, eu me lembro de A Visão. Neste episódio, revela-se que Alan tem um manifesto preocupante. Quer assumir o controle da Colégio Elmore para eliminar a tristeza do mundo. Os métodos dele foram bem implacáveis, mas no fim das contas ele ainda tinha boas intenções de tornar o mundo um lugar melhor e mais feliz. O motivo pelo qual ainda damos a medalha de ouro da bondade para Alan é o episódio A Fé. Alan perde a esperança no mundo, e por isso tudo perde a cor. Descobre-se também que ele realiza a maior parte do trabalho altruísta em Elmore. Gumball diz que Alan ajuda os outros para que pessoas como ele não precisem. Levando isso em consideração, qualquer ponto que Alan perderia por seu manifesto, que é questionável, ele imediatamente recupera por sua verdadeira boa vontade. Ele é a única pessoa em Elmore que exala boa vontade suficiente para, sozinho, impedir que o mundo perca todas as suas vibrações positivas. Se isso não for suficiente, basta considerar o quanto ele é gentil com Gumball. No episódio O Santo, Gumball passa o episódio inteiro tentando fazer Alan perder a paciência, falhando em todas as tentativas. No final, Alan grita com Gumball de propósito só para deixá-lo feliz, mostrando que ele não é apenas incrivelmente gentil, mas também modesto. Não digo que ditaduras sejam boas, mas se precisássemos de uma, Alan seria um ótimo candidato. Destacando personagens que sustentam Elmore, a medalha de prata do bem vai para Larry Needlemeyer. Larry, personagem secundário desde o primeiro episódio, é conhecido por trabalhar em todos os empregos humildes de Elmore. Isso o torna alvo de piadas quando cidadãos desrespeitam trabalhadores do setor de alimentação. No episódio A Pizza, sua frustração e pedido de demissão fazem a cidade entrar em um estado apocalíptico em minutos. Eu não diria que o Larry é um exemplo de moralidade ou algo assim, mas assim como Alan, ele é um cara honesto e bem intencionado de quem muitas pessoas dependem e não tem nenhum dos grandes defeitos que a maioria dos cidadãos de Elmore tem. O zelador e motorista de ônibus da Elmore Junior High, Rocky Robinson, leva a medalha de bronze do bem. De temperamento calmo, é filho dos vizinhos dos Wattersons, os Robinsons. Com isso em mente, pode ser surpreendente que o Rocky não seja um completo idiota. Pelo contrário, o Rocky é um cara bastante atencioso e amigável. Ele está longe de ser perfeito, principalmente por sua falta de tato com mulheres. Não chega ao nível de ilusão do professor, mas está próximo. Mesmo assim, Rocky se destaca por ser dos mais modestos e bem intencionados da cidade. Ele também é super compreensivo, levando em conta o fato de que ainda ama seus pais e até os ajuda quando necessário, apesar de eles abertamente o considerarem uma decepção. Rocky é uma daquelas pessoas que não são gentis porque isso traz algum benefício, mas simplesmente porque querem ser. Isso é bastante admirável e garante a ele um lugar no nosso top 3. Estamos a caminho do próximo lugar para falar sobre Darwin Watterson, o querido parceiro de Gumball, quer dizer, guardião. Darwin é o parceiro fiel de Gumball em todas as encrencas. Sério, às vezes ele usa o Darwin como veículo. Mesmo sem outros talentos, Darwin já se destaca por sua lealdade. Sua origem mostra que ele amava tanto Gumball que criou pernas para reencontrá-lo após ser acidentalmente levado pela descarga até o oceano. Darwin não é leal só ao Gumball, mas gentil com todos, sempre acreditando no melhor das pessoas até perder a esperança nelas. Quando não dá certo, como com Dona Robinson, há vezes em que ele cria uma conexão, como em O Puxa-Saco, ao fazer amizade com Julius, um valentão da escola. Tudo isso faz de Darwin um dos mais bondosos e compreensivos do elenco, mas até ele tem defeitos. Ele pode ser travesso às vezes, e embora normalmente só esteja acompanhando os planos do Gumball, há momentos em que ele é o líder da bagunça. No episódio As Raízes, ele finge sentir falta do oceano para manipular os pais a comprarem um aquário novo e luxuoso. Mas fala sério, quem nunca tentou manipular psicologicamente os pais para ganhar alguma coisa quando era criança? É até nostálgico, de verdade. Ou talvez eu seja só um psicopata, ou os dois, vai saber. Em uma situação menos ambígua, teve aquela vez em que ele ficou tão assustado com o vídeo de segurança que acabou se tornando uma espécie de irmão mais velho de Elmer, basicamente virando um ditador para proteger as pessoas. Assim como no manifesto do Alan, boas intenções, execução ruim. Mas isso é o pior que ocorre com o Darwin, e pelos padrões caóticos de Elmore, ainda é tranquilo. Bom, temos dois ditadores no top 5, né? Agora temos o irmão dele. Espera, não esse irmão, quero dizer o bata-amigo dele, Idaho. Não se preocupe, Gumball, vamos falar de você depois. Esse aluno da escola Elmore Jr. é pouco problemático. Uma batatinha com braços, pernas finos e rosto sorridente. E por mais simples que seja esse design de personagem, ele encapsula perfeitamente o estilo de vida caipira simples que Idaho representa. Ele está mais do que disposto a compartilhar seu estilo de vida com os outros, mas não força ninguém a segui-lo. Apesar de influenciável, isso é comum para crianças da idade dele. Idaho é caloroso e confiável como uma batata recém-assada, só não coma batatas perto dele. Por quê? Você realmente perguntou? Após Idaho temos outro alimento senciente, Anton.
Muito do que falamos sobre Idaho vale para Anton. Ele é amigável, tranquilo e reservado. Ele é frequentemente mutilado e seus pais o reconstroem quando preciso. Isso não está ligado à sua moralidade. O que tem a ver, no entanto, é a disposição dele de continuar sendo amigo de Gumball e Darwin mesmo depois que eles o clonam pelas costas. Isso mostra uma grande misericórdia da parte dele, e ser capaz de perdoar pessoas por fazerem algo tão errado é realmente admirável. Se você acha que as coisas estão ficando estranhas, é porque ainda não conheceu a Susie. Se algum personagem resume o quão bizarra é essa série, é a Susie. Braços e pernas finos de fantoche, rosto no queixo virado de cabeça para baixo e olhos esbugalhados icônicos. A Susie representa a autoaceitação, seja na personalidade ou no design. Ela expressa seus sentimentos abertamente, o que é muito positivo. Ela gosta de quase tudo e todos, o que me faz achar que nem conseguiria fazer algo ruim. A próxima é a namorada metamorfa do Gumball, Penny. Bem diferente do estereótipo comum de líderes de torcida ou paixonites em desenhos animados, a Penny não é nem um pouco superficial. Desde sua estreia, ela sempre foi gentil com todos, inclusive com Gumball, apesar da paixão evidente dele por ela. Os sentimentos do Gumball o fazem agir de forma ridícula perto dela, mas ela sempre lhe dá novas chances, mostrando ser mais compreensiva do que o necessário. Quero dizer, esse cara literalmente envenenou ela com os cupcakes aos quais ela era alérgica, e mesmo assim ela não perdeu totalmente as esperanças nele. Isso é uma dedicação de verdade. Na verdade, o pior que podemos dizer sobre a Penny é que ela sai descontrolada quando finalmente consegue sair da sua concha. Mas isso é culpa do pai dela por incentivá-la a esconder quem ela realmente é. Pode parecer surpresa, mas Richard Watterson é o próximo. Na verdade, há razões para o pai da família Watterson ganhar nada menos que 3 dessas medalhas. Sério, tentei evitar, mas não dá pra não dar uma dessas ao Richard. Ele merece a medalha do pecado da gula pelo amor à comida, que até influenciou seus exercícios. A medalha do pecado da preguiça, pois se ele trabalhasse o universo ruiria. E a medalha do pecado Darwin, já que tentou pregar uma peça nos filhos jogando um balde de concreto neles e se surpreendeu ao notar que já estava seco. Tudo isso para dizer que Richard é um homem cheio de defeitos, mas se você olhar além disso, vai ver que ele até que é um bom dono de casa. Richard, para dizer o mínimo, não foi criado por um casal de pais ideal. O pai o abandonou na infância e a mãe o mimou tanto que ele ficou incapaz de se virar sozinho. Mesmo assim, Richard já provou várias vezes que faz de tudo para proteger sua família, especialmente os filhos. Richard sempre faz de tudo pelos filhos, seja tirando-os de um container, resgatando-os de uma tempestade em um ferro velho ou enfrentando o gerente de uma loja pelo reembolso que merecem. Como Darwin, ele é muito compreensivo e gentil, evidente quando precisou dos filhos para parar de ser intimidado por Harold. No fim das contas, não há nada que Richard não faça para ajudar a família dele, seja animando a Nicole quando ela está triste ou protegendo os filhos quando eles estão em apuros. Richard pode ser preguiçoso, ignorante e perigoso para a cidade, mas tem um coração enorme, que compensa seu grande estômago e cérebro bem pequeno. Agora, uma menção rápida ao vovô Louis Watterson. Você pode conhecê-lo como o cara que parece a mistura de um rato abstrato com uma câmera de tripé, mas nas temporadas mais recentes, Louis se casa com vovó Jojo, vira pai adotivo do Richard e avô dos filhos dele. Ele demonstra ter um relacionamento muito bom com toda a família, mostrando que é um cara bem cooperativo e legal, especialmente considerando o quão rude Richard foi com ele no primeiro encontro. Mas agora, em seguida, temos Banana Joe, o palhaço da turma da escola Elmore. Regra número 1 para lidar com Banana Joe: não mastigue a caneta dele. Regra número 2: não existem regras. Claro, Banana Joe não é o tipo de cara que você procuraria se quisesse um ombro amigo ou algum conselho profundo, mas se você precisa de alguém cujo objetivo em tipo 90% das interações é te fazer sorrir, ele é o cara certo. Ainda assim, as piadas dele podem ser um pouco insensíveis de vez em quando. Fazer as pessoas rirem é ótimo, mas ele poderia aprender que existe hora e lugar para piadas e pegadinhas. Depois dele, entram os pais, Banana Bob e Banana Bárbara. Não há muito a dizer sobre eles, talvez menos que qualquer outro personagem. Mostram que a banana não caiu longe do cacho. Esses dois se amam e amam o filho. O que mais precisa ser dito? Não é como se um fosse profeta ou algo assim. Depois temos o conselheiro escolar Sr. Pequeno. O nome dele pode ser Pequeno, mas seu impacto passa longe disso. Sempre que o Sr. Pequeno aparece, pode ter certeza de que algum conselho bem intencionado e geralmente inútil ou algum ritual vai acontecer. Embora o Sr. Pequeno faça o possível para ser altruísta, às vezes ele faz isso em seu próprio prejuízo. E há momentos em que ele pode ser bastante egoísta. Sua pior aparição provavelmente foi no episódio A Meia, onde depois que Gumball e Darwin causam vários problemas pela escola, ele os incentiva a ficarem em silêncio, não importa o que aconteça. Nem precisava dizer, mas isso é uma das piores coisas que um conselheiro escolar pode falar para crianças. Ainda assim, ele tem paixão por ajudar e geralmente tenta ser altruísta. Às vezes ele é heróico, como ao ajudar Gumball e Darwin a salvar Molly do vazio, ganhando pontos por coragem. Depois temos o amigável imigrante de Jukebox and Bug, Juke. Ele é um dos garotos mais quietos de Elmore, ou um dos mais difíceis de entender. Em O Boombox, ele só fala inglês quando um interruptor na parte de trás da cabeça é ativado, mas não consegue alcançar. Nunca pensou em usar um coçador de costas? Depois há uma breve menção a Molly.
Conhecida principalmente por suas histórias longas e entediantes, quer dizer, ricamente detalhadas, Molly é uma aluna bem legal que tem dificuldade para fazer amigos por mais que tente. Molly é legal e a mais agradável dos dinossauros de Elmore, apesar de não ter características interessantes. Mudando de assunto, mas alguém acha estranho que Molly, cuja piada inteira é ser entediante e irrelevante, tenha um sobrenome na Wiki? Isso é dedicação. O hipocondríaco Terry é o próximo. Assim como Molly, ele é um personagem bem sem graça, mas num sentido mais literal. Claro, estou obviamente me referindo ao fato de que ela é principalmente caracterizada pelo seu medo intenso de germes, o que faz com que ela esteja sempre limpando ou criticando tudo e todos ao seu redor. Ainda assim, não dá pra criticar alguém por se preocupar tanto com o próprio bem-estar quanto com o dos outros, mesmo que às vezes seja um pouco exagerado. Leonard Daniels está entre os últimos na nossa categoria dos bons, mas acho que isso não o incomoda. Na verdade, ele não parece se importar com quase nada, seja ser contratado para atuar como ricaço local, ser alvo de várias formas de humor pastelão, ou até mesmo se oferecer para cortar os freios do Gumball. Sim, ele é estranho, mas tem boas intenções. Temos que tirar alguns pontos por suas tendências ocasionais de perseguidor, mas como ele diz, só é estranho se você fizer parecer. Para fechar os bons, temos Carmen. Durante seu tempo na Franklin Junior High, ela era uma delinquente de pavio curto que se envolvia em muitos comportamentos problemáticos. Talvez o pior de todos tenha sido zombar do professor dela, Sr. Blurry McBlurryface, ou seja lá qual fosse o nome dele. Quando foi expulsa e transferida para Elmore, Carmen se esforçou para mudar, e apesar de parecer convencida, realmente quer ajudar os outros a melhorarem. Agora é hora de entrar na área cinzenta, onde os personagens são mais psicologicamente ambíguos. Aquele rostinho arrogante de cachorro salsicha não deixou isso óbvio. Primeiro temos Anaís, a mais jovem dos Watterson. Pode ser um pouco chocante que ela tenha ficado tão baixa na lista, especialmente se compararmos com a posição dela da primeira vez que classificamos o elenco dessa série em termos de moralidade. Como Anaís caiu do top 5 direto para a área cinzenta? Bem, vamos começar com as qualidades dela. Apesar de toda a sua arrogância, Anaís geralmente é uma pessoa carinhosa. Ela usa sua inteligência incomum para apoiar a família da maneira que pode e realmente gosta de passar tempo com eles. Ela pode ser muito intensa com novos amigos, mas geralmente tem boas intenções e não machucaria alguém de novo. ênfase no de novo. O episódio A Rival revelou que quando era bebê, Anaís literalmente tentou matar seus irmãos, aparentemente só pela diversão. Não veríamos isso como um verdadeiro problema moral, já que ela era literalmente um bebê, se não fosse pelo fato de que ela é caracterizada por ser absurdamente madura e inteligente para a idade. Mesmo aos 4 anos, ela ainda tem um lado travesso. No episódio O Controle Remoto, Anaís manipula a família para que briguem pelo controle da TV, enquanto ela mesma o mantém e espera o momento certo para usá-lo. Anaís não é má de forma alguma, mas ela é implacável, e considerando o que já fez antes, não podemos colocá-la em uma posição melhor. Em seguida, temos a personificação da lei em Elmore, o Xerife Donut. Eu não sei o que é mais engraçado, a ideia de que o nome desse cara pode ser literalmente Xerife Donut, ou o fato de que os criadores deram um nome pra Molly, mas não pra esse cara. De qualquer forma, esse xerife trabalha para fazer cumprir a lei em Elmore, seja ensinando as crianças a importância de obedecer à lei ou ajudando a prender perigosos assaltantes de posto de gasolina. Ele não é muito simpático ou especialmente competente, mas esse policial em forma de rosquinha é decente e tem papel importante em Elmore. Mas o próximo é um personagem que pode interpretar praticamente qualquer papel, Clayton. Um dos muitos colegas de classe de Gumball e Darwin que vamos discutir hoje. Clayton é uma pequena bolinha vermelha de argila que muda de forma. Sua propensão para mentir, e mais preocupante ainda, para cometer roubo de identidade, é um ponto negativo em seu histórico. Sua tendência de distorcer a verdade, ou até mesmo o próprio corpo, para algo mais interessante, dificulta para ele fazer amigos. Ainda assim, Clayton é um cara legal no final das contas. Apesar de seus defeitos, ele mostra sinais claros de que está tentando melhorar. Além disso, no episódio O Qualquer Um, ele dá uma surra em um jacaré para salvar Gumball, o que obviamente faz ele ganhar muitos pontos. Falando em roubo de identidade, que transição para um roteiro de Gumball. Agora temos Bobbert. Esse robozinho é um dos amigos mais próximos de Gumball e Darwin, apesar de sua primeira impressão não ter sido das melhores. Em sua primeira grande aparição, no episódio O Robô, ele rouba a identidade de Gumball com um disfarce absolutamente genial, e no final das contas, tenta literalmente matá-lo. Mas depois disso, ele é reiniciado pelo Gumball, então acho que tudo isso ficou no passado, né? Esse é o lance com o Bobbert, ele é um robô, e embora seja capaz de fazer o mal, ele também é igualmente capaz de fazer o bem, ou pelo menos ser neutro. Última chance de olhar pra mim, Hector. Duvido que você consiga me ver daí de cima. Hector é interessante. Não o chamaria de gigante gentil, mas sim de gigante lobotomizado, embora isso talvez seja exagero. O que quero dizer é que, enquanto o Hector não for exposto a nenhuma emoção excessiva, ele é um cara bem tranquilo. É só que, se ele sente alguma emoção forte, inevitavelmente ele sai descontrolado e coloca a cidade inteira em perigo. Sabe como é? Só aqueles problemas normais de angústia adolescente e tudo mais. Sarah é uma das amigas mais próximas do Gumball e Darwin, além de ser uma perseguidora obsessiva. A Cartoon Network claramente tem um tipo. Fora isso, Sarah não é má. Ela se importa com Gumball e Darwin e quer ser amiga deles.
Apesar dos comportamentos assustadores dela, como gravar pessoas dormindo ou forçar os cidadãos de Elmore a formarem casais, estilo Death Note, ela poderia estar no topo da lista. Mas perseguição é mal vista no mundo real, mesmo que em Elmore seja só um incômodo. Quando existem fantasmas de verdade como a Carrie por aí, acho que você acaba aprendendo a não se preocupar com coisas pequenas. Perseguição é coisa pequena? De qualquer forma, Carrie é parecida com Bobbert no sentido moral, ou seja, ela não teve um bom começo na série possuindo o Gumball só para poder aproveitar de novo a sensação de comer como uma mortal. Mas tirando esse deslize moderado, Carrie é bem tranquila. Ela tem uma relação saudável com Darwin, é amigável com as crianças da escola, e ajudou Gumball a fazer uma poção do amor ao perceber que Darwin gostava de Terry, priorizando a felicidade dele. Apesar de altruísta, não sei se merece mérito por ajudar a fazer lavagem cerebral em alguém. De um estudante melancólico a outro, a próxima é Claire Cooper. Essa garota mal-humorada faz sua primeira grande aparição em Os Outros, onde basicamente serve como uma paródia de todo o filme pessimista de amadurecimento que existe por aí. Embora, no sentido moral, Claire seja até bem decente, já que mantém amizades saudáveis e não quer prejudicar ninguém, ela também perde alguns pontos por ser tão incrivelmente negativa. Tudo bem ficar triste, Claire, mas como você disse, nem sempre é ruim. O cara do cachorro quente, terror das pessoas com ansiedade social, é o próximo. Quando ele surge, fica claro que só quer tornar a vida social do Gumball constrangedora, mesmo sem intenção. Aqui vai um jogo divertido. Mostra essa cena pra alguém que nunca assistiu um episódio de Gumball antes de qualquer outra coisa. Conta pra gente como foi. Mas por enquanto, só saiba que embora o cara cachorro-quente seja um dos personagens de alívio cômico mais engraçados, ele também é totalmente mediano em todos os aspectos, exceto pelos óculos escuros dele. Aqueles óculos são bem legais. Beleza, fãs de anime. Levi Ackerman, Goku Todo-Poderoso e Isaac Netaro têm algo em comum. Nicole Watterson acabaria com todos eles. Apesar de ser gentil, Nicole merece a medalha do centro da ira por respeito. Criar 3 filhos e um marido com salário baixo não deve ser fácil. Nicole ainda educa pelo medo na maioria das vezes. No primeiro episódio, ela reage à provocação de Gumball abrindo um buraco na parede com um soco. Ela pode ser autoritária e crítica com a família, como no episódio A Geladeira, onde registra as conquistas deles em um quadro. Ainda assim, Nicole é uma ótima mãe e esposa. Ela permanece ao lado da família não importa o que aconteça. Trabalha incrivelmente duro para sustentá-los e, assim como Ricardo, faz qualquer coisa para mantê-los seguros, mesmo que isso signifique derreter a alma de um homem com a mente para obrigá-lo a limpar a casa dela. Ela é fiel à família até o fim, mas seus problemas de raiva ainda fazem com que ela perca alguns pontos, simplesmente pelo fato de que, se não está à beira de matar a própria família, está à beira de matar outra pessoa. Após Nicole, vem Dona Jotunheim, mãe de Heitor. Para uma bruxa, ela é bastante tranquila. Ela engana as crianças para fazerem tarefas, mas compensa sendo uma mãe excelente, embora super protetora para Heitor. Não deve ser fácil cuidar de um gigante de verdade como Heitor, ainda mais considerando que sua mãe tem só 28 anos, o que significa que, se Heitor tem a idade do Gumball, ela ou foi mãe adolescente ou adotou o Heitor. Considerando tudo isso, ela merece ainda mais reconhecimento. Agora vamos falar sobre o protagonista, Gumball Watterson. Como um gato moralmente ambíguo com uma cabeça quase tão grande quanto seu ego, Gumball consegue assumir praticamente qualquer papel que o episódio exigir. Às vezes ele é um idiota hipócrita e egocêntrico, como em A Batata, quando convence a família a adotar o estilo de vida simples do Idaho, mas age pelas costas deles à noite. O cara também é culpado de alguns crimes realmente horríveis. Parece piada, mas no episódio O Santo, Gumball passa o tempo todo atormentando Alan para provar que ele não é perfeito. Gumball é insensível, arrogante e perigoso para a sociedade, então por que não está mais abaixo? Estou realmente tentando. Acho que pelo menos no final das contas ele geralmente demonstra algum senso de boa vontade. Veja o episódio A Fé, por exemplo. Quando Alan perde a esperança no mundo, Gumball, que absolutamente odeia ele, deixa isso de lado para animá-lo. Mesmo depois que a esperança de Alan é restaurada, ele admite que eles podem pelo menos ser meio amigos. No episódio mais recente, A Inquisição, ele ajuda a restaurar todos os alunos da Elmore Junior High para suas versões cartunescas. Gumball às vezes parece decente, o que evita uma posição pior na lista, mas se não tivesse 12 anos já estaria na cadeia há muito tempo. A quantidade de homicídios que Gumball deve ter cometido é insana, e ainda merece a medalha do centro da inveja. O cara passou o episódio todo tentando derrubar Leslie por ciúmes da relação com a prima dele, Penny. No fim, de forma engraçada, Leslie é o próximo da lista. Leslie, o fashionista e quase narcisista da Elmore Junior High, faz de tudo para se destacar. Ele é bem amigável com a maioria das pessoas ao seu redor, mesmo que tenha uma visão um pouco inflada de si mesmo. No seu pior, ele pode ser meio babaca. No melhor, ele é decente, o que, a essa altura da lista, já é uma grande conquista. Depois temos o ancião local, Marvin Finkelheimer, um sujeito inofensivo. Na verdade, ele se encaixa perfeitamente no estereótipo do velho rabugento. O pior que podemos atribuir a ele é sua teimosia, principalmente vista em O Relógio, onde ele faz Gumball e Darwin passarem por várias dificuldades para recuperar o relógio do pai deles. Ainda assim, tirando isso, ele não parece ter nenhum defeito realmente terrível, a menos que você considere o catfishing na vida real.
Seguindo em frente, passando para o próximo lugar, temos Tobias Wilson. Tobias é um daqueles personagens esportistas interessantes que não chega a ser chamado de valentão, mas também está longe de ser um santo. O personagem dele é movido pelo desejo de aceitação dos colegas, o que o leva a mostrar uma confiança típica de protagonista. Em um episódio, ele perde a paciência com Gumball e Darwin por não ser o protagonista e recebe a medalha do Centro do Orgulho. Sobre o senso de merecimento do Tobias, ele pode ser muito obsessivo quando deseja algo ou alguém. Quando ele decide que quer ser o melhor amigo do Gumball, ele está disposto a sair em uma espécie de fúria ao estilo Scott Pilgrim, para derrotar os outros melhores amigos do Gumball, assim ele pode ser o único que resta. Mesmo que tudo fosse imaginação dele, ainda é perturbador. Porém, Tobias é apenas uma criança, e não quer machucar ninguém de verdade. Apesar de quase não ter qualidades, ele permanece aqui. Pode surpreender ver Billy Parham, tão jovem, tão baixo na lista, mas me escute. Embora sua criação seja muito culpada pelo seu sentimento de que tem direito a tudo, afinal de contas, sua mãe é Felicity, Billy ainda lidou com seus sentimentos não correspondidos por Anaís da pior maneira possível, intimidando-a sem parar em retaliação por ela tê-lo rejeitado. Ótima forma de reforçar o estereótipo negativo dos fãs do Bombeiro Pete, Billy. De um garoto rico para outro, agora é Masami. Nós falamos um pouco sobre essa nuvem perdidamente romântica no nosso ranking de vilões de O Incrível Mundo de Gumball, mas para quem perdeu, Masami é bastante mimada, especialmente quando se trata de relacionamentos. Vamos não esquecer que ela manipulou emocionalmente o Darwin para beijá-la quando ele claramente estava desconfortável com a ideia, nem que ela se transformou em um furacão de verdade quando Alan a rejeitou em favor da Carmen. Ela só não ficou ainda mais abaixo por ser criança e querer ser tratada assim, mas, como Tobias, precisa mostrar mais qualidades antes de subir de posição. Vamos falar de alguns professores da escola Elmore, como o Sr. Corney. Ao contrário de Clayton, ele não aprende com o hábito de mentir para se destacar. Na verdade, ele faz isso de uma forma muito mais perigosa, mentindo sobre ser um lutador de jaula só pra poder beijar a enfermeira. Ele pode até ter perdido feio aquela luta, mas ganhou a medalha do Centro do Desejo, isso já é alguma coisa, né? Embora às vezes minta, o Sr. Corney parece normal. Como assim ele cumpriu 8 anos de trabalho forçado na prisão? O que aconteceu? A treinadora Russo, mãe de Jamie, assume o comando na Elmore Junior High para tentar controlar o bullying brutal praticado pela filha. A treinadora frequentemente expõe seus alunos a riscos com treinos intensos, como em A Receita, quando assiste indiferente a um aluno se desintegrar na água durante uma aula de segurança na natação. Ainda assim, tirando esse incidente, ela está impedindo Jamie de intimidar outras crianças na escola, e realmente parece determinada a ensinar habilidades que vão ajudar os alunos no futuro. O diretor da escola, diretor Brown, está quase no limite da nossa zona cinzenta. Nigel aqui pode até ser um parceiro dedicado para a senhorita Simeon, mas isso não o torna menos problemático como pessoa em geral. Além de incompetente e insensível, o diretor Brown mostrou ser um impostor, como revelado no episódio O Impostor. Para esconder isso, ele chega a tentar explodir a escola, revelando um lado distorcido de seu caráter. A única coisa que o impede de cair na categoria dos maus é o fato de que ele realmente se importa com seus alunos, até certo ponto, muitas vezes fazendo um esforço extra para ajudá-los a aprender lições valiosas, ou verificar como eles estão quando suspeita que algo não está certo em casa. O vizinho dos Watterson, Sr. Gaylord Robinson, é o próximo. Na escala de vizinhos rabugentos, o Sr. Robinson está em algum lugar entre Lula Molusco de Bob Esponja e Sr. Big Head de A Vida Moderna de Rocco. Por um lado, o cara é um chato, vamos direto ao ponto. Apesar de amar a esposa, ele não hesita em insultá-la ou ao filho. No geral, o Sr. Robinson é desagradável e não tem qualidades que compensem seus defeitos. Há um episódio que o mantém na área cinzenta, o coração. Quando Gumball e Darwin param de falar com o Sr. Robinson depois de ouvirem ele falando mal deles pelas costas, eles abandonam a amizade, levando o Sr. Robinson a realmente tentar recuperar a amizade deles. Sr. Robinson foi preso várias vezes tentando se conectar com seus vizinhos menores de idade, e acho que falo por todos nós quando digo que esse é o verdadeiro sinal de um grande homem. Brincadeiras à parte, esse foi um episódio realmente fofo. Vovó Jojo marca o fim da área cinzenta. Como já citado, sua pior qualidade é a péssima criação do Richard. A superproteção dela fez Richard se tornar o homem preguiçoso e incompetente que é, e em A Autoridade, vemos que por ela, toda a família Watterson seria assim. Ela ativamente manteve o filho em um estado constante de infantilidade, e se isso já não fosse ruim o bastante, ela demonstra um controle semelhante sobre o marido Louis, recusando-se até mesmo a deixá-lo fazer amigos além dela. Apesar de todos os seus defeitos, ela realmente ama sua família, e até certo ponto suas ações são uma tentativa de mantê-los seguros. Criar Richard sozinha não deve ter sido fácil, então, apesar de não desculpar suas ações, vou tentar compreendê-la e mantê-la fora da categoria final. Hora de falar dos rostos menos simpáticos de Elmore, os maus e perversos, começando por Ocho. À primeira vista, pode parecer que sou duro com ele. Claro, ele tem problemas de raiva, mas Nicole e Sr. Robinson também. Por que eles ficaram na área cinzenta e Ocho não? É o seguinte.
Embora Ocho seja uma criança e já tenha demonstrado certa consciência de como ele costuma ser intenso, ele também é um dos personagens mais impulsivos e violentos de todo o desenho. Esse garoto é tão fácil de irritar que até os próprios despertadores têm medo dele. O episódio O Tio também revela que ele está disposto a literalmente traumatizar seus amigos antes de deixá-los entrar no seu círculo íntimo. E isso sem mencionar o fato de que ele admite friamente sequestrar os animais de estimação das pessoas. Ainda assim, apesar de tudo isso, Ocho não é exatamente mau. Ele é só uma criança instável que precisa desesperadamente de terapia. Em seguida, temos os nerds mais conhecidos de Elmore, Colin e Felix. Essa dupla de verdadeiros cabeças de ovo é provavelmente mais conhecida por serem os líderes do Clube dos Rejeitados, para o qual convidam qualquer criança que tenha sido rejeitada de todos os outros clubes. Ao contrário de Bobbert e até mesmo Ocho, que também faziam parte do clube, esses dois nunca tiveram uma história realmente comovente, preferindo insultar todos ao redor sem motivo, apenas por um sentimento arrogante de superioridade. Pode parecer duro, mas o próximo é Patrick Fitzgerald, pai da Penny. À primeira vista, ele não parece tão ruim. É super protetor e controlador, mas isso não o torna um vilão de verdade. O que o faz merecer esse lugar é seu estilo de paternidade absolutamente horrível. Esse cara fez a Penny esconder quem ela realmente era por anos, ao invés de ajudá-la a controlar isso. E embora fosse principalmente para protegê-la, ele não teve problema nenhum em dizer na cara dela que ela era uma aberração, tornando-se ironicamente o maior perigo para a autoestima da própria filha. Apesar dos esforços para melhorar e evitar piora, ele continua sendo um dos pais mais desagradáveis de Elmore. Indo para o próximo, temos Tina Rex. Definitivamente dá para sentir certa simpatia pela Tina, considerando o quanto ela tem medo de sua casa no ferro velho e como, devido ao seu tamanho intimidador e temperamento, ela tem dificuldade em fazer amigos. Mesmo assim, a simpatia acaba quando você agride colegas de classe por pequenos incidentes. Ah, e não vamos esquecer que a Tina tentou ficar com o bichinho de pelúcia da Anaís. Com medo ou não, isso é bem baixo, até mesmo para uma valentona. Mesmo assim, acho que ela não é tão perigosa quanto o Julius, o garoto bomba. Julius é um valentão mais calculista e organizado que a Tina, o que, convenhamos, não é grande coisa. A turma dele ultrapassa o típico grupo de valentões, chegando a ser delinquentes. Porém, ele não é totalmente mau, e no episódio O Otário, consegue trabalhar com Darwin, formando uma amizade improvável. Espero que ele ter acidentalmente explodido os próprios pais não atrapalhe. Agora seguimos para o próximo lugar com William. Embora ele esteja classificado perto dos outros valentões da escola Elmore, não tenho certeza se esse termo realmente se encaixa no William. Por um lado, ou melhor, por uma asa, o William é um personagem difícil de não sentir pena. Ele representa bem o não tenho boca, mas preciso gritar. William tem dificuldade para fazer amigos, comer ou qualquer coisa sem telecinese. Por outro lado, ele também é o tipo de cara que literalmente vai causar um caos na escola inteira para tentar te matar se você cruzar o caminho dele. E tenho certeza de que o hábito dele de roubar dos colegas de classe também não vai ajudá-lo a fazer amigos. Entre os maiores valentões da escola Elmore, Jamie é o pior. Mesmo com um T-Rex e um explosivo senciente, ela ainda é a mais ameaçadora. Assim como Julius, Jamie é vista como bruta, e apesar de não ser maldosa, frequentemente machuca os outros sem se importar muito. Ela já mutilou quase todos os personagens secundários do desenho pelo menos uma vez, e embora isso seja para ser engraçado, alimentar um colega ao seu predador natural é bem vilanesco. Claro, ela não é pura maldade. Como Julius, ela faz amizade improvável com o filho dos Watterson, mas continua sendo um dos rostos menos agradáveis de Elma, alguém que você evitaria nas ruas, de uma agressora física para agressores emocionais. Depois vem os pais da Nicole, Daniel e Maria Sinicourt, responsáveis pela personalidade perfeccionista e explosiva dela. Esses pais ficaram famosos por repreenderem a filha por tirar F em gênero, e descubram por que isso é ridículo. Eles deixaram a Nicole com uma sensação constante de que ela nunca estava fazendo o suficiente, como se ela tivesse que conquistar o amor e o carinho deles, o que se refletiu na vida adulta dela e deixou algumas feridas não resolvidas. Eles estão entre os piores pais de Elmore, pois não foram ao casamento da Nicole, e só pediram desculpas após Gumball cantar uma música manipuladora, ficando acima apenas porque não são nostálgicos. Pelo menos até onde sabemos. Rob, porta-voz dos personagens de Fundo Insatisfeitos, é o próximo. Rob, esquecido pelo povo de Elmore e deixado no vazio, encontrou propósito como vilão, ameaçando sempre destruir a cidade e seus moradores. Uma coisa é querer um propósito na vida, o que é absolutamente normal, mas Rob leva isso a outro nível, estando disposto a realmente colocar em perigo a vida de inúmeras pessoas inocentes só para não ser esquecido. Seu plano mais marcante foi no episódio em 2 partes, o Repeteco, quando usa um controle mágico para arruinar a vida de Gumball e seus entes queridos, tornando-se um vilão azul-cinza. Dito isso, talvez Rob não seja totalmente mal. Em A Inquisição, fingiu ser superintendente da escola para tentar tornar os alunos mais normais e salvá-los de um desastre. 5 anos depois, seguimos sem saber qual foi esse desastre, mas esperamos ver Raj e seus amigos em breve. Já a Tartaruga Maligna é um vilão bem conhecido. Pra ser justo com ela, na verdade ela não é tão má assim.
Ela só quer encontrar um lugar seguro para botar seus ovos e proteger seus filhotes. Mesmo assim, ela é muito violenta e impulsiva, com um monólogo interno que só fala para morder pessoas e proteger seus ovos. Mesmo assim, ela demonstrou alguma gratidão ao Gumball quando os Watterson ajudaram a libertar ela e seus filhotes da natureza, então, contanto que eles fiquem bem longe, acho que não teremos motivo para colocá-la em uma posição mais baixa. A próxima é Felicity Paran, a moradora mais pretensiosa de Elmore. Mesmo em seu melhor dia, ela age como uma verdadeira Karen, tratando tudo e todos ao redor como inferiores. Acho que o filho dela, Billy, foge disso, o que seria legal se ela não passasse suas visões elitistas para ele. Se isso é o melhor da Felicity, imagino que seu pior seja realmente ruim. Em A Lei, Gumball atravessa fora da faixa diante dela, ela tem um colapso mental e usa isso para cometer todos os crimes possíveis nos 11 minutos seguintes. Quase no top 5 dos piores está Frank Watterson, pai do Richard. Vovó Jojo foi uma mãe ruim, mas ao menos tentava. Não, esquece, pelo menos era presente. Frank, por outro lado, abandonou o filho em uma fase importante para enganar pessoas e obter o máximo de dinheiro. Mesmo sentindo remorso depois, ele explora o desejo do filho por conexão para enganá-lo ainda mais, seja tentando que a família assine a escritura ou se aproveitando deles de qualquer forma. O melhor que podemos dizer sobre Frank é que ele, pelo menos, chega perto de sentir remorso por suas ações, mas nunca faz um esforço real para mudar para melhor, usando a família mais como uma rede de segurança, e com muito pouca hesitação. Nosso top 5 dos mais perversos começa com Harold Wilson, o pai de Tobias. Embora ele sempre tenha sido um arquétipo bem claro de cara rico e arrogante, Harold precisou de apenas um episódio para provar que merece um lugar perto do final da nossa lista, ou no topo dos piores. No ciclo, é revelado que Harold é um antigo agressor de Richard, abusando dele regularmente, mesmo na vida adulta. Esse homem, mesmo com esposa, filho e hipoteca, ainda prefere intimidar o ex-colega de escola. Isso já é revoltante, mas quando Richard prega uma peça fazendo-o pensar que ganhou na loteria, Harold não hesita em se divorciar, aparentemente abandonar o filho, casar com uma mulher bem mais jovem e continuar intimidando Richard. Caras como Harold sem dúvida machucaram muitas pessoas ao longo da vida, e francamente, ele só não está em uma posição mais baixa porque os outros personagens restantes são simplesmente piores. Senhorita Simeon, professora do Gumball, quase chega ao pódio da maldade. O arquétipo da professora meme já era comum em desenhos animados antes de Gumball. Mas enquanto a maioria desses professores eram apenas pessoas amargas, a senhorita Simeon não é só uma velha rabugenta que odeia crianças, mas também gosta de vê-las sofrer. Ser sádica é uma coisa, e ser alguém que odeia tudo e todos ao seu redor é outra. Quando você combina as duas coisas, você tem um tipo de maldade tão particular que é difícil imaginar alguém pior para ficar responsável por alunos do ensino fundamental. Ah, e ela também não é mais gentil com crianças menores. Quando Nicole deu seus primeiros passos, a senhorita Simeon, que pelo visto estava cuidando dela na creche, imediatamente a insultou por isso. O pior para a senhorita Simeon é que nem podemos dar esse crédito a ela pelo romance com o diretor Brown. Em A Inquisição, ela terminou com ele para tentar ficar com o superintendente Evil, provavelmente por sua afinidade em abusar psicologicamente das crianças. Aterrorizar crianças já é ruim, mas ameaçá-las com uma colher é pior. Por isso, estilo polegar esquerdo recebe nossa medalha de bronze da maldade. Quando a carreira musical fracassou, ele achou melhor recorrer ao crime. Por que tomou essa decisão? Boa pergunta. Só saiba que o velho cara da digital é um sujeito suspeito que quase nunca aparece em qualquer contexto que não seja uma tentativa de roubar alguém. Ele tem muitas qualidades ruins e nenhum momento simpático, algo raro em Gumball. A medalha de prata do mal vai para a Dona Robinson. E tenho certeza de que a única coisa que você precisa que eu explique aqui é como de alguma forma ela conseguiu evitar a nossa classificação mais cobiçada de maldade. Ela é tão amarga e odiosa quanto o Sr. Robinson, além de ser uma psicopata sádica. Seja algo inofensivo, mas assustador, como cultivar flores para cortá-las, ou algo imperdoável, como deixar uma criança morrer sufocada na frente dela, nada de bom pode ser dito sobre a Sra. Robinson. Mas é o seguinte: em A Malvada, onde sua maldade é mais evidente, percebe-se que a Sra. Robinson não possui qualidades redentoras, levantando a dúvida: ela seria capaz de fazer o bem? Para dizer que alguém é o mais maligno, a pessoa precisa ser mais calculista. Eu só não queria ser tão previsível. Nosso primeiro lugar é o único que realmente merece ser chamado de pior de todos. Sr. Chinex é uma escolha óbvia para a medalha de ouro da maldade e a medalha do centro da ganância. Se você já ouviu falar em Corporação do Mal, já sabe quem é o Sr. Chinex. Ele explora ao máximo seus funcionários, praticamente escravizando-os com contratos. Ele usa intimidação, lavagem cerebral, incentivos e manipulação psicológica para manter seus funcionários trabalhando longas horas por baixos salários. Ele pode ter apenas uma grande aparição em O Chefe, mas isso já foi mais do que suficiente para concluirmos que esse cara é a antítese de tudo o que um desenho como Gumball representa. Diversão, individualidade e direitos humanos não importam para Sr. Chinex, tornando-o um contraponto ideal para as questões sociais que o desenho satiriza com êxito.